Oi, gente, olá! Hoje eu quero fazer um pedido especial para vocês, que eu acabei não fazendo nos vídeos anteriores, que é sigam o canal, curtam os vídeos, principalmente esse vídeo, para que possa chegar a mais pessoas. Hoje eu venho trazer um assunto muito delicado e um momento que eu estou vivendo muito sensível da minha vida, que além de estar passando, por esse processo de filhos longe, que tem acarretado um monte de sentimentos, de emoções, eu quero falar da síndrome do ninho vazio. E talvez eu não tenha dado tanta importância assim. Eu sempre digo que eu sempre fui incentivadora dos meus filhos. Eu precisava passar para eles a importância deles buscarem os sonhos deles, de viver, correr atrás mesmo dos sonhos, de fazer com que correr atrás dos sonhos tenha um foco, tenha sentido na vida deles. E isso eu fiz, porque para mim isso é importante. E eu sei também que isso é fundamental no desenvolvimento e na felicidade deles. Eu tenho isso muito claro na minha mente. Então eu sempre trabalhei, desde aqueles pequenininhos, bem bebezinhos, os ensinamentos eram sempre para que eles tivessem autossuficiência emocional, autossuficiência espiritual, financeira. Então eu sempre trabalhei isso neles. Eu sempre trabalhei isso em mim. Então, eu ser acometida com a síndrome do ninho vazio, que é uma mistura, que é uma cascata, de sentimentos como angústia, tristeza, medo, mudança no humor, mudança no ritmo do sono. Isso tudo fez com que realmente eu sentisse que algo estava errado na minha mente, nos meus sentimentos, no meu emocional. Mesmo buscando ajuda profissional de psicólogos, fazer terapia, mesmo realizando algumas mudanças, algumas ações foram realizadas para me ajudar nesse sentido. Eu mudei o quarto, coloquei aqui para vocês trabalhar no processo de mudança do quarto, da reforma, transformar o quarto dos meninos em um closet, e a preparação dos materiais, dos profissionais, do equipamento e tal. Isso tudo me ajudou muito. Fazer crochê, que é uma terapia que eu gosto muito, eu amo crochetar. Então, tudo isso foram mudanças e foram ações para que eu pudesse ressignificar, e reiniciar. Mas a síndrome do ninho vazio ela é muito mais séria do que simplesmente reconhecer um sofrimento excessivo, uma dor excessiva e realizar ações externas, práticas. Eu precisava também mudar e realizar ações internas. E hoje eu reconheço isso. Na verdade, eu preparei meus filhos para esse momento de partida, mas não consegui me preparar emocionalmente para esse momento, para vivenciar esse momento. Claro, foi muito antes do que eu imaginava, foi precoce, mas nem sempre a gente também vai ter tempo de se preparar para as partidas, para as rupturas, A gente não tem, muitas vezes, tempo de se preparar. Então a gente precisa preparar sim o nosso emocional. A gente precisa preparar e entender que rupturas vão acontecer, que distanciamentos vão acontecer e perdas vão acontecer. Então nesse momento pode ter mães que estão vivendo e sofrendo aí com a síndrome do ninho vazio por vários motivos. Porque seu filho precisou estudar em outro estado ou em outro país, porque seu filho foi trabalhar em outro estado, em outro país, porque seu filho saiu de casa porque casou, ou porque perdeu o filho mesmo, por conta de algum acidente, automobilístico, deu a vida em algum acidente ou por alguma doença, por algo, que a gente realmente não espera, perder o filho, se distanciar do filho. Então, a síndrome do ninho vazio pode ser por vários motivos. O que a gente precisa entender, e o que eu estou estudando muito a respeito, é que essa mudança na dinâmica familiar, essa mudança nesse controle que certamente a mãe possuía e não possui mais, esse vazio no espaço, no tempo que ela tinha ocupado com os afazeres para esse
filho ou para esses filhos, ela não tem mais. Então isso causa realmente um sentimento que muitas vezes as mães não estão preparadas para viver, né? E aí eu tenho percebido, e eu quero falar da minha síndrome, da minha vivência, do que está acontecendo comigo. Eu percebi que, eu sempre disse aqui que a saudade dói muito, porém é um sofrimento com essa saudade maior do que precisaria ser. A preocupação também com esse distanciamento, com agora eu não tenho mais o controle da rotina dos meus filhos, eu não tenho mais o controle da agenda dele, do que ele tem que fazer, ele vai precisar tomar as decisões sozinho, então eu não tenho controle nem do que ele vai comer, porque antes eu tinha, então café da manhã, almoço e janta preparado por mim, até mesmo lanche, e agora eu não tenho mais, então eu tenho essa preocupação excessiva com o que pode acontecer com eles, com o que ele pode estar vivendo, e eu não estou próximo, não estou perto para fazer as escolhas junto com ele, para ajudar nas escolhas, enfim. Tudo isso me fez sim sentir que eu estou num adoecimento psicológico e está também afetando o meu físico, né? Falei também aqui para vocês que eu tenho arritmia, minha arritmia foi agravada por conta do meu emocional, né, do estresse, da ansiedade, dessa angústia toda vivida. E agora eu preciso cuidar dos dois, do físico e do emocional, e de uma maneira muito mais significativa. Porque não estar preparado para viver esse momento, claro, pode ser que as rupturas acontecem, como eu falei, e a gente não tem tempo de se preparar mesmo. Mas o que a gente não pode deixar que aconteça é que a gente sempre precisa preparar a nossa mente, para independente do que aconteça. A minha mente precisa estar preparada, eu preciso cuidar de mim, eu preciso voltar para o meu eu, né? Para o que é que eu preciso fazer para melhorar psicologicamente, o que é que eu preciso também deixar de fazer para melhorar o meu psicológico. Então, até a procura do profissional, né, a busca, a escolha do profissional, a gente precisa entender que é importante. Eu fui para um psicólogo e daí, com as terapias, eu consegui realmente expressar qual era a linha, né, que era voltada para a síndrome do ninho vazio. Mas com isso eu recebi de contrapartida uma frase que eu percebo hoje que essa percepção das pessoas não me ajudam muito, não tem me ajudado quando se refere mas seus filhos, ele têm dependência, né? Eles têm dependência emocional, eles são autossuficientes, eles estão correndo atrás dos sonhos deles. E você está sofrendo por isso? Né? Então, eu ouvi de um profissional dizer assim, seu filho, na época tinha 14 anos, né? Hoje o mais novo, né? Tem 16, mas quando aconteceu eu tinha 14 anos, ele disse, seu filho tem 14 anos e ele tem independência emocional, ele é independente nas ações dele, ele busca o que ele quer, então ele sonha e ele busca o sonho dele, ele está buscando, ele tem uma maturidade muito grande em buscar esse sonho dele, e foi passado por você isso, né? Então é como se justificasse, nada justificasse o meu sofrimento ou o meu adoecimento. E isso não é verdade. Eu não estou sofrendo, gente, porque o meu filho é independente, porque o meu filho aprendeu a determinação, a autossuficiência que eu ensinei para ele, que eu gostaria tanto que ele tivesse, que ele buscasse. Não é isso. O meu sofrimento não parte daí. É muito diferente. O meu sofrimento é pela ruptura, né? Pelo distanciamento, é pelo controle de uma mãe que tinha todo o tempo cuidando desse tempo do filho, de toda a rotina dele de proteção, de segurança, e que agora não tem mais. E que se vê nesse vazio,
com esse tempo sem preencher, que causou, sim, essa dor muito grande, esse sofrimento muito grande, esse distanciamento de uma forma dolorosa. E isso não está ligado ao fato de que ele está vivendo, correndo atrás dos sonhos dele, sendo independente, sendo autossuficiente, que eu tanto sonhei, que eu tanto ensinei, né, que eu tanto valorizei para a vida dele, para o crescimento dele, tanto espiritual, como financeiro, como pessoal, como profissional. Não é isso. Às vezes a leitura pode estar sendo feita de forma errada. Então eu estava sofrendo muito por não conseguir separar isso. Então se as pessoas dizem isso, então é por isso que eu estou sofrendo. Então não faz sentido sofrer. Então por que eu estou sofrendo? Então eu não conseguia reconhecer que eu também poderia estar sofrendo por saudade, por distanciamento, por essa ruptura, por esse controle que eu tinha da vida dele, da agenda dele, da rotina dele, que agora eu não tenho mais, de estar sempre no centro das escolhas, das decisões, e agora eu não tenho mais. Eu estava sofrendo por estar sofrendo por um filho independente que corre atrás dos sonhos dele, por 2 filhos independentes que estavam correndo atrás dos sonhos deles, e que eu não tinha sentido, que não fazia sentido esse sofrimento e todo esse adoecimento. E perceber isso, e ouvir isso não foi só do profissional. Eu ouvi também, por exemplo, a minha mãe e minha sogra. Minha sogra sempre diz: não faz sentido, Edna, você é louca deixar seu filho ir embora. Deixar um tá em Manaus fazendo uma missão, o outro tá em São Paulo. Você é louca, os meninos ainda precisam de você. E como é que uma mãe faz um negócio desse? Então, essa é a linha de raciocínio da minha sogra. E a linha de raciocínio da minha mãe, por outro lado, eu chego na casa da minha mãe, sofrendo, com saudade, me questionando e até me culpando, né? E se algo acontece com eles. E aí vem minha mãe e diz: Edna, você criou seus filhos da melhor forma possível. Eles estão correndo atrás dos sonhos dele e é isso que você tem que fazer. A mãe precisa ensinar os filhos a viver sem mãe, porque a gente não é para sempre. E você tá certa, eles têm que correr atrás dos sonhos deles. Você não tem que incentivá-los a voltar logo, não. Então, e eu ficava, sabe, essa síndrome do ninho vazio e esse exagero de sentimentos como angústia, tristeza, medo, alteração de humor, alteração inclusive de apetite e até um adoecimento físico, né, dores físicas, enfim, mudança na minha rotina de sono que eu nunca tive, e chegar o momento de ter que perder até, né, algumas coisas, de ter que deixar de fazer. Então, no momento desse, era importante para mim estar fazendo atividade física. Aí, por conta da arritmia, eu não posso fazer atividade física. Eu preciso estar de repouso. Hoje eu estou de repouso, hoje estou me preparando para um procedimento. E é muito difícil. É muito difícil você conseguir lidar, né, com todos esses sentimentos. E hoje eu quero falar para vocês que a palavra, né, as palavras e o que me move é a certeza de que eu sou filha de Deus. Eu sou uma filha amada do Pai Celestial. Antes de ser qualquer coisa, antes de ser a profissional que eu sou, antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu sou uma filha amada do Pai Celestial. E Ele sim, Ele sabe do intento do meu coração. Ele me ouve, Ele me conhece melhor do que eu mesma. Então, eu preciso agora ressignificar. Eu preciso agora reconstruir. Eu preciso reinventar a minha vida, né? Agora a minha vida precisa ter um novo sentido e um novo direcionamento. Talvez até o sentido seja o mesmo. Eu amo a minha família, eu vivo por ela e eu quero que continue sendo, que a minha família seja o real objetivo, e meu maior sonho é ter uma família eterna e é ter minha família unida para essa vida e para toda a eternidade. Então,
Esse continua sendo o meu principal, o meu real objetivo. E eu preciso tirar de mim a responsabilidade de que o sofrimento que você está vivendo não faz sentido, que o sofrimento não é real e sim que a gente precisa se preocupar com a nossa mente. E nós estamos no Setembro Amarelo, né? Uma campanha que aqui na minha cidade, aqui no meu estado, no Brasil, né? Uma campanha importante de Setembro Amarelo, um combate aí contra o suicídio e voltar para o adoecimento mental, para a saúde mental das pessoas, né? Então a gente precisa entender que a minha saúde parte de vários fatores. Para que eu tenha saúde, eu preciso pensar em vários aspectos, né? Todos os aspectos: financeiro, físico, mental, psicossocial. E é isso que eu quero trazer para vocês. Caso vocês estejam passando por algum sentimento que vocês acham que não, tá demais. Eu comecei a identificar justamente por isso. Porque a minha saudade, o meu medo, minha insegurança era muito grande. Então estava além do que eu podia suportar. Então isso é um sinal de que há um adoecimento. Algo não está indo bem. E a gente precisa entender isso. Então, curtam esse vídeo. Sigam o canal para que a gente possa chegar a mais pessoas, mais mulheres, mães que estejam vivendo, passando por algum sentimento ou adoecimento.